Primeiro, quando a gente fala em média, mediana e moda, nós estamos falando nas chamadas medidas de centralidade, ok? E o que seria isso? Qual a definição dessas medidas, professor? Em uma distribuição de valores, identificamos as seguintes medidas chamadas de medidas de centralidade ou medidas de posição. Quais são elas? Acompanhe na tela. É o que nós chamamos de média, mediana e também de moda, ok? Média, moda e mediana. Ou média, mediana e moda. Ou moda, média, mediana. Então, são as três. Então, média, moda e mediana são as chamadas medidas de centralidade. E nós vamos falar sobre cada uma delas nesse momento. Olha só, acompanhe comigo aí. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar da média, ok? Também conhecida como média aritmética. A média aritmética, ela pode ser a chamada média aritmética simples, ok? Quando que é uma média aritmética simples? Ora, ela é obtida somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. Então, a média aritmética, ela pode ser uma média aritmética simples, ou ela pode ser também a chamada, conhecida média aritmética ponderada, ok? Ponderada. Quando é que é ponderada? Ora, ela é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Então, isso aqui é importante, ó. A média aritmética, ela é ponderada quando houver a presença de peso. Depois, encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos. Então, vamos lá. Para a gente poder entender isso aqui de forma bem tranquila, nós vamos pegar dois exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: um aluno obteve no bimestre as seguintes notas na disciplina de matemática. Nota 1, que foi 7, nota 2, que foi 6, e nota 3, que foi 5. Qual foi a média de suas notas nesse bimestre? Perceba que não há presença de peso, não é isso? A questão já falou média, então a gente já sabe, é para calcular a média. Temos dois tipos aí, média aritmética simples e média aritmética ponderada. Quando é que eu uso a ponderada? Quando há presença de peso. Possui peso aí na questão? Não. Então, nesse caso, a média aritmética simples. Nós vamos, para facilitar, nós vamos chamar de x barra, ok? Então, x barra aqui vai ser a minha média. Então, a média, para calcular a média, nós vamos seguir a seguinte fórmula, ó. Soma dos valores dividido pela quantidade. Então, soma dos valores dividido pela quantidade, ok? Se eu somo os valores e divido pela quantidade, então, nesse caso, estou calculando a média. Então, a média vai ser igual, soma dos valores, 7 mais 6 mais 5. Tudo isso dividido por quantidade. Quantos são os valores somados? São 3. Então, vamos lá? 7 mais 6, 13. 13 mais 5, 18. 18 dividido por 3. Ora, 18 dividido por 3 é 6. Então, qual foi a média de suas notas nesse bimestre? Podemos, então, dizer que a média foi de 6 pontos, ok? A média foi de 6 pontos. Então, fechou aqui. Bacana? Tranquilo? E aí nós podemos, então, continuar falando sobre um outro exemplo. E nesse outro exemplo, diz o seguinte: um aluno obteve no bimestre as seguintes notas na disciplina de matemática: 7, 6, 5, com os respectivos pesos 1, 2 e 2. A pergunta é: qual foi a média de suas notas nesse bimestre? Perceba que agora apareceu a presença de peso. Ah, então agora é média aritmética, o quê? Ponderada. Agora é ponderada porque tem a presença de peso. Então, como que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos pegar cada nota nesse caso e vamos multiplicar pelo seu respectivo peso, ok? Então, no caso aí, eu tenho a nota 1, que eu vou chamar de x1, vezes o primeiro peso, que é peso 1, mais a segunda nota, que eu vou chamar aqui, nesse caso, x2, vezes o peso 2, mais a terceira nota, que eu vou chamar de x3, vezes o peso 3.
dividido pela somatória dos pesos. Peso 1 são 3 pesos, não é isso? Mais peso 2, mais peso 3. Então, vamos lá. Olha só. Média ponderada vai ser igual. Qual é a primeira nota? 7. Vezes o primeiro peso, 1. Mais segunda nota, 6. Vezes o segundo peso, 2. Mais terceira nota, 5. Vezes o terceiro peso, que é 2. Tudo isso dividido pela somatória dos pesos. 1 mais 2 mais 2. Muito bem. Então, média ponderada vai ser igual. 7 vezes 1, 7. Mais 6 vezes 2, 12. Mais 5 vezes 2, 10. Isso tudo dividido pela somatória dos pesos. 1 mais 2, 3, mais 2, 5. Ok? Beleza. Então, podemos dizer que a média ponderada vai ser igual. 7 mais 12 vai dar 19. 19 mais 10, 29. 29 dividido por 5. 29 dividido por 5. Vamos fazer a continha para ver? 29 dividido por 5. A pergunta é, que número que eu multiplico por 5 vai dar próximo igual a 29? Ora, tem que ser o 5, não é isso? Porque 5 vezes 5 vai dar 25. Subtraindo aqui, nos sobra 4. 4 é menor do que 5. Então, para continuar dividindo, acrescenta-se um zero aqui e uma vírgula aqui. A pergunta é, que número que eu multiplico por 5 para dar próximo igual a 40 nesse caso? Tem que ser 8, ok? 5 vezes 8, 40. Subtraindo aqui, deu zero. Então, perceba que, nesse caso, a média ponderada é igual a 5,8. Ok? A pergunta é, qual foi a média de suas notas nesse bimestre? A média foi de 5,8 pontos. Então, essa foi a média de 5,8 pontos. Beleza? Tranquilo? Então, aqui nós vimos como calcular a média aritmética simples e como calcular a média aritmética ponderada. Média aritmética simples, soma todos os valores, divide pela quantidade deles. Média ponderada, pega cada valor, multiplica pelo seu respectivo peso e faz a soma aí, dividido pela somatória dos pesos, tá bom? Então, não tem segredo nenhum, não. É muito simples, é muito fácil, é muito tranquilo de fazer. E aí, agora nós vamos falar sobre uma outra coisa importante também dentro dessas medidas de centralidade, que é justamente a moda, ok? Definiçãozinha básica, é importante você saber aí que moda é o valor de maior frequência dentro de uma distribuição. De forma mais simples, a moda é o valor que mais aparece em cada distribuição, ok? Então é isso que nós vamos analisar agora. Então vamos lá. Olha só. Exemplo aí para a gente poder estar resolvendo nesse momento. Então vamos juntos. Em 3 repartições públicas, A, B e C, todas com 6 funcionários, foram anotados em um determinado mês o número de processos arquivados por eles. A, B e C. Determine a moda de cada um desses conjuntos de dados. Então, beleza. Para a gente poder determinar a moda, é importante você entender aqui, ó, em A, quem é o elemento que mais se repete, que mais aparece? Perceba que em A aqui nós temos 13, 14, 15, 12, 11, 13 novamente. Então, o que a gente pode perceber aí? Que a moda, nós vamos chamar de MO nesse caso, tá bom? A moda, no caso do A, a moda equivale a quanto mesmo? A moda equivale ao 13, né? Isso é o número 13, pois ele é o elemento de maior frequência, ok? Em A aqui é 13. Em B agora, em B é quem? Ora, perceba que em B nós temos o 15, 15, 11, 11 e 10. Perceba que o 15 se destacou, ok? Aparecendo 2 vezes. Só o 15? Não. O 11 também. Então, 15 e o número 11, ok? 15 e 11 são as modas em B. Agora, em C, quem é a moda? 12, 13, 15, 16, 10 e 11. Professor, então, nesse caso, a moda são 6 números? Porque todos eles apareceram uma vez só? Não.
O que é moda? É o elemento de maior destaque, não é isso? Aquele que aparece mais vezes sobre quaisquer um dos outros elementos. Então perceba que não há nenhum elemento de destaque aqui, ó. Todos eles apareceram na mesma proporção, na mesma quantidade. Então, nesse caso, em C, nós vamos escrever que não há, ok? Não há a presença de moda. Tranquilo? Perfeito? Sossegado? Beleza, muito bem. Então, vamos avançando. E agora nós vamos falar sobre a mediana, ok? Mediana. O que é mediana? Se o conjunto de informações for numérico e estiver organizado em ordem crescente ou decrescente, a sua mediana será o número que ocupa a posição central, ok? Lembrando que isso aqui é muito importante. Muita gente erra a questão por causa dessa palavrinha aqui, ó. Crescente ou decrescente. Então, você vai pegar valores lá que estão em quaisquer ordem, você tem que colocar esses valores em ordem, antes, necessariamente, de achar o valor da mediana. Lembrando, colocou os valores em ordem, crescente ou decrescente, aí sim, os valores que estão no meio, esse valor corresponde à mediana, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só, um exemplo aqui para ficar fácil a gente entender ó, o conceito. Considere que uma escola de música possui 9 professores e que suas idades são 32 anos, 33 anos, 24 anos, 21 anos, 44 anos, 65 anos, 32 anos, 21 anos e 32 anos. Qual é a medida da mediana dessa distribuição de valores? O que você percebe desses números aí? Eles não estão em ordem, não é isso? As idades não estão em ordem. 32, 33, 24, depois 31, 44, 35, 32, 21, 32. Então, para eu achar a mediana, primeiro ponto importante, colocar esses valores em ordem. Então, beleza. Qual a menor idade que a gente tem aí? A menor idade é 21 anos, não é isso? Depois de 21 vem quem? 24 anos. Depois vem 31 anos. Depois vem 32 anos, ok? Depois 32 anos novamente. Depois 33. Depois 44 anos, não é isso? 44 anos. E depois 65 anos, 65. Tem 9 idades aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando uma, professor. Então, vamos lá. Então, 21, 31 aparece uma vez só, 32, 21, 24, 31, 32, 32. Ah, tá. São 32 3 vezes. Coloquei só 2 vezes aqui, ó. 32, 32 e 32. Escrevi apenas 2. Então, vamos anotar aqui, ó. Então, muito cuidado quanto a isso, tá bom? Então, 32, 32, mais uma idade de 32, depois 32, 33, depois 44 e depois 65. Agora sim, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 idades. Como ele falou aqui, que são 9 idades de professores, não é isso? Se são 9, qual o número que vai estar no meio? Ora, no meio vai estar 1, 2, 3, 4, vai ter esse 32 aqui, ó. Por que é esse 32? Porque antes desse número aqui, você vai contar quantos números antes dele? 1, 2, 3, 4 números. Após ele, você vai contar que tem 1, 2, 3, 4 números também. Então, nesse caso, o valor que corresponde ao meio é justamente 32. Por isso, nós podemos afirmar, nesse caso, que a mediana é igual a 32, ok? Então, a mediana é 32. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Avançando, vamos pegar um outro exemplo. Agora, o exemplo diz assim, ó. Se as idades dos professores forem 19 anos, 18 anos, 19 anos, 48 anos, 44 anos, 47 anos, 46 anos, 46 anos, 45 anos e 22 anos. Qual a medida da mediana dessa distribuição de valores? Então, vamos lá. Olha só, primeiro ponto, para achar a mediana, é necessário colocar todos os valores em ordem, seja essa ordem crescente ou decrescente. Então, vamos colocar na ordem crescente, a começar pelo número 18, não é isso? A idade 18 anos. 18 anos, depois vem 19 anos, depois 19 anos novamente, não é isso? 19 anos novamente, depois uma idade de 22 anos, depois uma idade de 44 anos, uma idade de 45,
uma idade de 46, 46, 47, 48, não é isso? 48 anos. Perfeito. Quantas idades tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. São 10 aí. Agora nós vamos contar aqui e ver quem é o número que está no meio, não é isso? 1, 2, 3, 4. Ok? 1, 2, 3, 4. Olha só. E agora, professor, tem duas idades aí, ó, no meio. Tem dois valores. Então, necessariamente, eu preciso achar a mediana. E como que eu vou fazer? Ora, muito simples. A mediana, nesse caso, vai ser você pegar 44 mais 45 e dividir por 2, ok? 44 mais 45 vai dar 89. 89 você vai dividir por 2. 89 dividido por 2 vai dar 44,5, ok? 44,5, então, é o valor da mediana. Tranquilo? Beleza? Então, se por acaso for uma quantidade ímpar de valores, aí fica fácil. O valor que está no meio é o valor da sua mediana. Se for uma quantidade par de valores, você vai pegar os dois valores que você tem lá e vai somar e dividir por 2, e aí você vai encontrar a mediana tranquilamente.